Viver até os 99 anos me ensinou uma verdade cruel. Os homens mais brilhantes que conheci não fracassaram por falta de talento, mas por se recusarem a frear quando deveriam. Não foram a pobreza que os derrubou, e sim a teimosia. Na juventude, errar é pagar uma mensalidade. Na meia-idade, o mesmo erro vira uma catástrofe. Porque depois dos 45, o tempo deixa de ser seu aliado para se tornar seu carrasco. Não há mais espaço para recomeços, nem margem para consertar o que desmorona. Aqui vai a verdade nua e crua. Seu maior inimigo depois dos 45 não é a inflação, nem as crises do mercado, nem sequer os golpes da sorte. É você mesmo. Aquela voz dentro da cabeça que sussurra: eu ainda sou jovem, ainda posso arriscar mais uma vez. Acredite, cada pessoa que quebrou na meia-idade já disse exatamente isso. Eu vi de tudo: empresários, banqueiros, profissionais respeitados com vidas estáveis e herdeiros gratos. Mas, aos 50, o pânico os alcança. De repente percebem que suas economias não bastam para a aposentadoria, que o futuro é uma incógnita assustadora. E aí, movidos pelo desespero, fazem a pior escolha possível. Apostam tudo. Compram ações de alto risco, mergulham em negócios que não entendem, seguem gurus financeiros que prometem fortunas rápidas. Acham que estão planejando o futuro, mas na verdade só estão alimentando a ansiedade com decisões impulsivas. Lembro de um amigo cirurgião aos 53 anos com um salário invejável. Numa conversa de bar, ouviu que alguém triplicou o patrimônio com imóveis. No dia seguinte, hipotecou tudo e comprou 2 apartamentos para alugar. No começo até deu certo, o mercado estava em alta, e ele ganhou algum dinheiro. Mas quando os juros subiram e os inquilinos sumiram, cada mês era um rombo no orçamento. 2 anos depois, vendeu os imóveis com prejuízo e ainda ficou devendo uma fortuna. No dia em que me procurou, os olhos estavam vazios. Eu só queria fazer o dinheiro trabalhar, disse. Olhei para ele e respondi: quem corre atrás do dinheiro acaba sendo atropelado por ele. Não é um caso isolado. Vi dezenas de pessoas na meia-idade repetirem o mesmo erro. Na hora de serem cautelosas, se tornam audaciosas. Quando deveriam pensar, agem por impulso. Não é falta de inteligência, é pressa. Pressa para compensar oportunidades perdidas, pressa para provar que ainda são capazes, pressa para garantir um último grande golpe antes da aposentadoria. Mas o mercado não perdoa a pressa. Ele castiga quem perde o controle. O erro fatal depois dos 45 não é o que você faz, mas o porquê. Se a motivação é medo, inveja ou teimosia, você já perdeu antes mesmo de começar. Minha filosofia de investimento pode ser resumida em uma frase: haja menos, pense mais, tenha paciência. Parece chato? Claro que é. Mas foi justamente essa chatice que me permitiu chegar aos 99 anos tomando café tranquilamente, enquanto observo os espertos de plantão entrarem e saírem da minha vida. Depois dos 45, você precisa aceitar uma realidade dura: seu tempo não é mais um recurso infinito. Cada erro cometido agora é uma chance a menos de se recuperar. Por isso, o objetivo não deve ser ganhar mais, mas preservar o que já tem. Costumo dizer que há 2 formas de construir riqueza: uma é somando, trabalhando incansavelmente para acumular. A outra é subtraindo, evitando os erros que destroem o que você já conquistou. Quando jovem, você pode se dar ao luxo da primeira. Na meia-idade, só a segunda funciona. Porque nessa fase, uma decisão equivocada pode apagar 2 décadas de esforço. Conheci um empresário aos 58 anos com alguns milhões no banco e uma vida confortável. Poderia ter se aposentado em paz. Mas ouvi um amigo dizer que havia multiplicado seu dinheiro por 10 com criptomoedas. Ele não resistiu. 6 meses depois, o mercado desabou, e metade do seu patrimônio evaporou. Em vez de aceitar o prejuízo, pegou empréstimos para tentar recuperar o que perdeu. 1 ano depois, não só não havia recuperado nada, como perdeu tudo, inclusive a casa, que acabou hipotecada. No dia em que me ligou, a voz tremia de desespero. Eu só queria fazer meu dinheiro crescer. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Por fim respondi: a maneira mais rápida de fazer o dinheiro crescer é deixá-lo quieto. Esse é o erro mais comum depois dos 45. Confundir investimento com apostas. Você acha que está sendo racional, mas na verdade está apenas escrevendo um cheque para sua própria impulsividade. O preço da sabedoria é aceitar que retornos estáveis, previsíveis e até entediantes são a única estratégia que realmente funciona a longo prazo. Eu e Warren Buffett passamos décadas montando carteiras de investimentos tão monótonas que fariam qualquer analista de 20 anos bocejar. Coca-Cola, seguros, empresas de energia, jornais. Nenhuma ação promissora de multiplicar por 10, nenhum modismo tecnológico.
mas não nos importamos. Porque o que queremos não é um lucro rápido, mas a tranquilidade de saber que daqui a 30 anos, ainda estaremos aqui, observando o saldo da conta crescer devagar, sem sustos. Depois dos 45, você precisa aprender a dominar 3 coisas: sua ganância, sua ansiedade e seu desejo de provar algo. Quando todos estiverem correndo atrás de uma moda, tenha coragem de ficar parado. Quando o mercado desabar e todos estiverem em pânico, não se deixe levar. Você só precisa segurar firme. Racionalidade não é um dom, é disciplina. E disciplina é, acima de tudo, a capacidade de dizer não quando todos ao seu redor estão dizendo sim. Conheci muitos fracassados brilhantes. Pessoas com diplomas, experiência, contatos, inteligência. Mas na meia-idade todos caíram na mesma armadilha. Vou contar 3 histórias que ilustram isso. A primeira é a de um advogado chamado Tom. Formado em Harvard e dono de um escritório em Los Angeles, ganhava $500 mil por ano aos 51. Achava que suas economias não eram suficientes para se aposentar com conforto e decidiu dar um último golpe. Ouviu falar que o mercado imobiliário estava em alta e pegou empréstimos para comprar 3 apartamentos, planejando alugá-los. Nos primeiros 2 anos, tudo correu bem, os aluguéis cobriam as parcelas e os imóveis valorizaram. Mas no 3º ano, a economia mudou. Os juros subiram, os inquilinos desapareceram, e ele passou a tirar dinheiro do próprio salário para cobrir os rombos. Tentou vender os imóveis, mas o mercado já estava em queda, e ninguém queria pagar o que ele pedia. Acabou vendendo tudo por um preço muito abaixo do valor de compra, amargando um prejuízo enorme e ainda ficando com uma dívida de centenas de milhares de dólares. No dia em que veio me procurar, estava arrasado. Eu só queria fazer o dinheiro trabalhar, disse. Olhei para ele e respondi: você errou ao achar que dívidas o fariam enriquecer mais rápido. Na verdade, elas só o levaram à falência mais rápido. A segunda história é a de John, o neurocirurgião de 55 anos com uma renda estável. Um dia, um paciente lhe contou que havia multiplicado seu dinheiro por 5 investindo em ações de tecnologia. John se convenceu de que, sendo tão inteligente, também entenderia do mercado. Vendeu suas ações de dividendos estáveis e comprou papéis de empresas que não compreendia. Nos primeiros meses até ganhou algum dinheiro, o portfólio subiu 30%. Achou que era um gênio e dobrou a aposta. Mas logo as ações de tecnologia começaram a desabar, uma após a outra. John se recusou a vender, dizendo a si mesmo que o mercado se recuperaria. 1 ano depois, sua conta estava pela metade. No dia em que me ligou, a voz estava cheia de arrependimento. Achei que tinha entendido. Respondi: entender e achar que entende são coisas muito diferentes. O mercado vai usar seu dinheiro para lhe ensinar a diferença. A terceira história é a de David, um empresário de 52 anos que tinha uma pequena fábrica e uma vida estável. Até que, num encontro de ex-colegas de escola, ouviu um antigo amigo se gabar de ter ficado milionário com investimentos. David voltou para casa sem conseguir dormir, convencido de que também merecia mais. Começou a operar na bolsa todos os dias, acompanhando notícias, ouvindo analistas, perdendo noites de sono. Não só não ganhou dinheiro como ainda perdeu uma boa quantia. E pior, a empresa começou a sofrer com a falta de atenção. No dia em que veio me procurar, estava uma pilha de nervos. Eu só queria viver melhor, disse. Olhei para ele e respondi: você já vivia bem. Foi a inveja que estragou tudo. 3 histórias diferentes, mas com o mesmo desfecho. Eles não perderam para o mercado, perderam para si mesmos. O erro fatal depois dos 45 não é deixar de investir, mas deixar que as emoções ditem seus investimentos. Você acha que está tomando decisões racionais, mas na verdade está apenas usando o dinheiro para alimentar sua ansiedade. A sabedoria não está em ser mais esperto que os outros, mas em ser mais frio que o seu eu mais jovem. Quanto mais vivo, mais entendo uma coisa: depois dos 45, o tempo se torna seu inimigo não porque passa rápido, mas porque passa devagar demais. Quando jovem, um erro é uma lição. Você pode recomeçar, mudar de emprego, economizar de novo. Mas depois dos 45, cada erro é como uma cicatriz permanente no seu patrimônio. Não há como apagar. Vi muitas pessoas destruírem décadas de trabalho por causa de um único impulso. Não é falta de inteligência, é falta de calma. Elas veem os outros ganhando dinheiro e ficam com inveja. Ouvem falar de oportunidades e agem por impulso. Têm medo de perder e acabam correndo riscos desnecessários. Mas o mercado não se importa com seus medos. Ele só castiga quem perde o controle. O tempo tem uma característica cruel: ele amplifica cada decisão que você toma. Quando jovem, um erro pode custar alguns milhares de reais.
Depois dos 45, o mesmo erro pode custar sua aposentadoria. Costumo dizer que o maior milagre do mundo não é o juro composto, mas o poder da paciência. Ele funciona tanto para os acertos quanto para os erros. Se você comete um deslize aos 50, esse erro vai crescer como uma bola de neve, porque não há mais tempo para que o juro composto conserte as coisas. Lembro-me de uma crise nos anos 1970, quando o mercado despencou e todos entraram em pânico. Vi muitos investidores na meia-idade venderem seus ativos estáveis por medo. Achavam que estavam limitando os prejuízos, mas na verdade estavam vendendo seu futuro com desconto. Anos depois, o mercado se recuperou, mas eles já haviam perdido a chance de participar da alta, porque não tinham mais tempo para esperar. O tempo não perdoa os impulsos da meia-idade. Ele registra cada pânico, cada ganância, cada decisão tomada no calor do momento. E quando você estiver mais vulnerável, ele cobrará tudo de uma vez. Por isso, meu conselho para quem já passou dos 45 é simples. Pare de sonhar com viradas espetaculares. Aprenda a proteger o que já conquistou. Você não precisa provar que é mais esperto que os jovens, só precisa provar que é mais sensato que o seu eu de 30 anos. O gatilho emocional mais perigoso é o medo. Uma das maiores lições da minha vida foi descobrir que a ganância é apenas o outro lado do medo. Você acha que quer mais, mas na verdade só tem medo de não ter o suficiente. Depois dos 45, esse medo se intensifica, porque você começa a perceber que o tempo está acabando. Olha no espelho e vê os cabelos brancos, a pele flácida, o corpo que já não responde como antes. Começa a se perguntar: quanto tempo ainda tenho? Será que vou conseguir poupar o suficiente? E se eu me tornar um fardo para minha família? Esses medos o empurram para decisões ruins. Você investe em negócios arriscados porque teme não ter tempo de recuperar o atraso. Pega empréstimos porque teme perder uma oportunidade. Acredita em promessas de enriquecimento rápido porque teme uma velhice pobre. Mas aqui está a verdade mais dura: decisões movidas pelo medo sempre levam ao desastre. Vi muitas pessoas na meia-idade cometerem os piores erros de suas vidas por causa do medo. Apostam tudo em negócios que não entendem porque têm medo de ficar para trás. Pegam empréstimos para arriscar uma última cartada porque têm medo de nunca mais ter outra chance. Operam na bolsa todos os dias porque têm medo de não serem espertos o suficiente. Mas o mercado não perdoa o medo. Ele só faz com que o medo se torne realidade. Lembro-me de um amigo que me disse: tenho medo de ficar velho e não ter dinheiro. Perguntei quanto ele tinha guardado. Alguns milhões, respondeu. E isso dá para viver até quando? Perguntei. Ele pensou um pouco e disse: se eu for econômico, até os 80. Sorri. Então do que você tem medo? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois confessou: tenho medo de que os outros vivam melhor do que eu. Essa é a verdade nua e crua. As pessoas não têm medo da pobreza, têm medo da comparação. Medo de não serem tão bem-sucedidas quanto os outros, medo de serem menosprezadas, medo de viverem sem brilho. Mas esse medo nunca será saciado, porque sempre haverá alguém mais rico, mais bem-sucedido, mais famoso. Se você deixar que esse medo guie seus investimentos, nunca ficará satisfeito, nunca terá paz. A ganância é filha do medo, e o medo é o caminho mais curto para a falência. Depois dos 45, você precisa aprender a abrir mão da competição. Não precisa ser mais rico que os outros, só precisa ser mais estável que o seu eu de ontem. Quando parar de ser movido pelo medo, finalmente conseguirá pensar com clareza. E a clareza é a única coisa que pode salvá-lo na meia-idade. Se eu tivesse que resumir em poucas palavras como sobreviver depois dos 45, diria o seguinte: primeiro, não pegue empréstimos. Dívidas são veneno. Para um jovem podem ser um remédio, para alguém na meia-idade são uma sentença de morte. Você não tem mais tempo para se recuperar, nem energia para suportar a pressão. Segundo, não corra atrás do que está em alta. Ver os outros ganhando dinheiro não significa que você também ganhará. O mercado sempre castiga os impulsivos. Terceiro, não confunda velocidade com inteligência. A verdadeira sabedoria está em saber quando parar. Quarto, não acredite em especialistas. Ninguém, nem mesmo os analistas de terno caro, pode prever o futuro com precisão. O que você pode controlar são os juros compostos e a matemática. Quinto, pare de se comparar. A inveja é o único pecado que não traz nenhuma recompensa. Ficar obcecado com a riqueza alheia só faz você perder a razão. Essas 5 regras parecem simples, mas quase ninguém as segue. Porque a natureza humana nos empurra para a ação, para a competição, para a necessidade de provar algo. Mas o mercado não se importa com a sua natureza.
Ele só se importa com os seus resultados. A maior vantagem que eu e Warren Buffett tivemos ao longo da vida não foi a genialidade, mas a capacidade de dizer não. Recusamos inúmeras oportunidades que pareciam brilhantes, porque sabíamos que por trás delas havia riscos ocultos. Deixamos passar modismos e bolhas, porque entendemos que depois da euforia, sempre vem a queda. Nunca buscamos emoção, porque sabíamos que o preço da adrenalina é a ruína. Depois dos 45, você não precisa de mais apostas, precisa de mais disciplina. Disciplina para conter a ganância, o medo e o impulso de provar algo. Quando aprender a se controlar, já terá superado 90% das pessoas. Vivi 99 anos, vi impérios surgirem e desmoronarem. No fim, descobri que a maior sabedoria não está em acumular riqueza, mas em preservá-la. Poder dormir tranquilo, sem dívidas, sem ansiedade, vale mais do que qualquer porcentagem de lucro. Ser capaz de observar as oscilações do mercado sem perder o sono é a verdadeira definição de riqueza. Depois dos 45, você precisa entender uma coisa: riqueza não é sobre quantas pessoas você venceu, mas sobre quanto você conseguiu preservar. Não precisa provar que é mais esperto que os outros, só precisa provar que é mais sensato que o seu eu mais jovem.